É a câmera que tá gravando? Todas. Essa é sua? Essa é a minha. Tá. O som aqui tá ok? Já testou? Tá, não sei o quê. Testando Torres. Torres, piruzinho gerê. Aí. Torres, piruzinho de chupetinho ortodôntico. Torres, clitóris Avantajado. Avantajado. Fala aí, clitóris. Fala, clitóris. Tá tudo tranquilo aí? Fala, galera do canal, seguinte, ó, hoje eu trouxe dois caras para falar de hormônio com vocês. As dúvidas mais frequentes sobre hormônio, aquilo que você queria perguntar para o seu endocrinologista. Dois caras que eu confio de verdade. Então, Marcelo, roda a vinheta que eu vou apresentar os dois. E detalhe, hoje tem conteúdo para rolar. Fica ligado aí. Bom, galera, é o seguinte, ó. Tô aqui agora com o Gustavo, com o Everton, do canal Confia no Doc. Os caras são, meu irmão, referência em hormônio, referência em tudo que for ligado ao esporte, em progressão, em evolução, e é por isso que eu trouxe os caras aqui. Detalhe, tema de hoje para o nosso canal. As 10 perguntas que você faria para o seu endocrinologista. Eu tenho certeza absoluta que é o que você queria saber. Marcelo, coloca aqui embaixo, por favor, o Instagram dos dois. E eu peço pra galera, ó, sigam o canal deles também e também o Instagram, o perfil. Porque, meu irmão, os caras dominam. Então, se você tem dúvida, a partir de agora, não tem mais. Seguinte, ó, eles vão se apresentar, vão falar a formação deles e eu vou deixar solto. E no meio disso, eu vou fazer essas perguntas que eu tenho certeza que pelo menos 8 a 9 perguntas dessas vão servir para vocês. Ou as 10. Fica ligado. Fala um pouquinho de vocês aí da formação, como é que vocês decidiram entrar no esporte. Primeiro, eu queria saber como vocês decidiram. Bruno, eu entrei no esporte por isso. A formação de vocês, né? E o que vocês têm para falar a respeito da carreira, enfim, do esporte. O que é importante para vocês em relação à medicina voltada ao esporte. Bora. Primeiro, agradecer aí o convite. Meu nome é Gustavo Fontinelli, eu sou médico, trabalho com essa parte de hormônio, de performance, na medicina esportiva. Eu comecei com essa parte de... Está formado há quanto tempo? Já tem 8 anos. 8 anos. 8 anos É nessa novo, área. Né? Novo. 40 anos de idade. Né? Tô com 40. E comecei nessa área do fisiculturismo, nessa parte. Morava em Copacabana, aí lá tinha a Heavy Dutch. Sim. E, porra, tinha uma galera lá de Raizaço. Fisiculturismo. Eu devia ter na época, sei lá, uns 15 anos, 16, e eu já gostava, já vi os caras lá, lembro do Andrezão, lembro de uma galera lá. E sempre achei maneiro. Quando fiz a faculdade de medicina, essa parte de esporte ela não é tão abordada na parte do currículo. Sim. Então, quando eu saí, que eu fui procurar fazer os cursos de metabologia esportiva, fiz uma pós-graduação em bodybuilding, né? Eu tive o Adam, foi meu professor, Dudu Haluk, enfim, uma galera. Pegou gente pouca nessa situação, imagina. Dudu. Pajé foi falar de pose. Então, assim, uma galera top. O Bach, né, que é um dos médicos que também dá aula. E a gente já trata já acompanha vários atletas de fisiculturismo, já há mó tempão. E, então, é uma área que a gente gosta, né? E é uma área que, dentro da medicina, ainda não é muito bem vista pelo pessoal do meio, os médicos, né? Por causa do dogma, né? A ciência tem dogmas e a ciência tem donos. Então, quando você vai mexer nessa área, tu arruma treta, mas a gente tá aí, meu. Arruma confusão. Com certeza tem aquela coisa... Falou de hormônio é complicado, né? Com certeza. Falar de hormônio é complicado. E aí, por que a gente traz médico para falar aqui? Por isso. Para tirar a minhoca da cabeça da galera. Exatamente. O Everton, fala um pouco mais aí da tua formação, né? E, enfim, o que você quer falar a respeito da tua carreira ligada ao esporte. Então, salve, galera. Primeiramente, eu me formei em Educação Física, lá atrás, e sempre fui envolvido com esporte, e depois eu fui atrás da necessidade de formar em nutrição. Eu costumo falar que a gente ganha vida com o que a gente fazia lá atrás, né? Antigamente eu era atleta, tinha o meu coach. Então, um é nutricionista, professor de educação física, e o outro é médico, coach em bodybuilding e voltado para a área. Os dois trabalham na área do esporte, sendo que um com nutrição, educação física e outra medicina. E a gente faz um trabalho multidisciplinar lá. Então, quando a galera senta para ser atendido, é atendido pelos dois ao mesmo tempo. Sim. E aí, então, a questão foi... Eu sempre tive a vida ligada ao esporte. Fui atleta de jiu-jitsu, fui atleta de futsal. Me formei no colégio, na faculdade com bolsa. E então, eu costumo falar que eu ganho a vida hoje fazendo o que eu fazia quando era criança. Só que do outro lado, tomando conta da galera. Antigamente alguém
meu coach tomava conta de mim. Legal. E naturalmente a gente foi migrando e, cara, assim como todos, eu cresci vendo a galera do bodybuilding, através de revista, que não tinha esse acesso todo. Até que a gente decidiu juntar as duas áreas e montar um negócio, e montar um canal no YouTube, e o negócio foi Eu pra frente. acho que não existe e no Brasil partiu pra dentro. algum nutricionista e um médico que trabalham junto fazendo um trampo de vocês. Existe? Cara, Hoje em dia existe. já tem, mas a gente começou... A gente abriu esse mercado aí, cara. Eu falo sem. Eu não recordo, assim, eu não sei, pelo menos pela formação, né? Às Mas, vezes, assim, às vezes eles atendem um em cada sala, você passa por um, depois passa pelo outro. Sim. Mas os dois, na mesma mesa, a mesma consulta. é essa que é a minha falando pergunta. com ele que tá. Existe isso? Cara, hoje existe, mas eu tenho. Eu gostaria muito de ser atendido por dois caras que fossem de áreas diferentes. Isso aí, pelo menos, eu não É o conheço. trabalho interdisciplinar, né? Eu posso ser sincero, eu não conheço alguém que trabalhe, né, dessa maneira, de forma junta. Então o cara vai lá, vamos supor, né, eu quero mudar de shape, eu quero competir. Então ele vai ser assessorado por vocês dois ao mesmo tempo. Exato. Um entra na área de nutrição e outro entra na área de medicina. Exato. E aí você fala sobre hormônio normalmente com o cara. Né? Então, assim, vamos supor, eu quero saber sobre. Não quero competir, na verdade, mas eu quero secar o meu shape. Vamos jogar na linguagem do povo, como a galera fala. Então você entra os dois em conjunto, um trabalho feito com. Isso é muito interessante. E a gente vê, eu vejo os exames do paciente, a gente vê a experiência que ele tem de treino, que tipo de exercício que ele faz. E aí o Everton faz o cálculo, né, nutricional que o cara Sim. tem que fazer. Específico para a fase dele. E eu vejo qual a abordagem médica que a gente vai fazer, como é que é o esquema de treino do cara e a gente tenta juntar as E duas hoje coisas. vocês têm mais ou menos quantos atletas competindo? Só esse final de semana agora vão subir 2 nesse campeonato que vai ter aqui no Mosqueteiros. Rio. A gente tem atletas de várias áreas, né? A gente tem atleta de jiu-jitsu, de judô, Sim. a gente tem atleta de fisiculturismo, a gente tem de boxe olímpico, o Luan, MMA. MMA, futebol. Então, assim, a gente atende muita gente. Agora tira Mas uma de uns dúvida pra atletas de fisiculturismo deve ser uns 10, 15. mim. Agora tira uma dúvida, né? O pessoal fala assim, né? O hormônio muito ligado ao bodybuilding. E o hormônio ligado a outros esportes? Como é que é a procura? Alguém vai no consultório de vocês para saber sobre o hormônio ligado a um esporte que não seja o bodybuilding? Com certeza. Sim. Com certeza. A gente sabe que o hormônio está muito ligado à performance, né? Principalmente quando a gente vai para testosterona. E as estratégias elas podem servir tanto para aumentar performance quanto para evitar lesão. Sim. Então, o cara que está num esporte de endurance, por exemplo, o cara que é triatleta, ele utiliza para melhorar a recuperação dele. O cara tem uma rotina de treino bizarra, porque o cara pedala, nada e corre. E Se isso você for na ADA, né? Se for na Associação Antidoping, o que vai você ver é mais atleta que não é fisiculturista utilizando a utilização de hormônio para isso. Né? E principalmente um hormônio para um ciclista, por exemplo. Eu acredito que é uma das drogas mais perigosas para um ciclista. Por quê? Porque é uma droga que mexe muito com o sistema nervoso central. São drogas que mexem muito com o sistema nervoso central, são drogas para acelerar o metabolismo, são drogas mais agressivas, que eu digo, do que o próprio bodybuilding. É muito estranho isso, é muito louco, que as pessoas não têm a ideia disso, que um ciclista pode chegar a tomar mais hormônios ou não precisa ser ligado à hipertrofia, lógico que não e né? outras substâncias, né? Isso que eu tô Tipo querendo, a é isso que eu tô querendo chegar. tava pensando nisso. EPO Clebuterol, é por muito exemplo. comum no ciclismo. Qual? Eritropoetina. Eritropoetina. Cara. Que é para subir a contagem das células sanguíneas, as hemácias, né? Sim. Para melhorar a oxigenação. Então o cara fica com mais resistência para poder treinar. Aeróbico. Só que isso é para competir, ele tem uma resistência maior na prova. Sim. Então ele oxigena mais, então ele consegue fazer mais esforço. Isso não seria aplicado, por exemplo, a um atleta também? Para o fisiculturismo, nem tanto. Quase não se fala sobre isso. Porque está mais Teria algum relacionado. tipo de vantagem para o cara o uso desse... Acredito que não, cara. Não, porque para tá mais rendimento, o bodybuilder ele precisa subir no palco muito bem esteticamente, né? Sim. Esse cara ele precisa cumprir um percurso mais rápido do que outras pessoas. Seria, na verdade, para condicionamento... Uma Agora melhora está do voltado mais Exatamente. para capacidade aeróbica. capacidade aeróbica. Exatamente. Verdade. Agora, assim, existe algum tipo de hormônio que seja muito comum para todas as atividades? Para todos os esportes, na verdade? Quando alguém senta lá, você tem uma base, tipo assim, esse hormônio é um hormônio que a maioria Coringa. dos esportes... Coringa, A verdade, própria oxandrolona e o estano. Concordo. Quando você pega os dopings de atletismo, de ciclismo, de MMA, o estano e a ox, eles estão sempre presentes E o ali. que vocês acham sobre essas drogas? Porque é uma das drogas mais utilizadas nesse meio. Sim. Né? A oxandrolona e o estanozolol. Vou ser bem sincero para vocês. Eu acho que deve ter uns 10 anos. Não, tem estudo não.
Porque eu não faço uso nem de estano nem de oxandrolona. Né? Eu utilizo outros recursos para poder secar, para definir. Entendeu? Então, assim, o que vocês acham a nível de hepatotoxicidade, a nível de, enfim, colateral sobre esses hormônios? Porque são dos mais usados, são dos mais comuns. Né? O que vocês têm de visão em relação a isso? Tanto a oxa quanto o estano, eles seriam as chamadas drogas até para iniciantes, né? Geralmente é onde o pessoal começa. E é uma droga para iniciante? Ela não é tão forte, né? Não é tão pesada, tipo um Dianabol, tipo um Hemogenin. Sim. Ela é uma droga que ela de fato acelera aí a queima de gordura, ela vai mexer na definição muscular. É uma droga que para mulher é um pouco mais tranquila em relação à colateral. Sim. Se tu for comparar para mulheres que tomam Durateston por conta própria, Deposteron e chegam no consultório usando Né? por conta própria. Então é uma droga que você consegue mandar manipular, então você tem fácil acesso a drogas verdadeiras. Fácil né? administração também, porque Fácil são administração. cápsulas, né? Esse que é o problema. Foge da injeção, foge da aplicação intramuscular. O que a gente, ilude tanta galera, né? Exato. O que a gente vê chega num ponto do fisiculturismo, onde a oxandrolona e o estano eles não encaixam tanto, Sim. porque eles já perdem um pouco da potência. Então, assim, acredito que para você, no seu caso, usar um negócio desse, para você não vai fazer diferença. E aí o que o pessoal fala da balinha tic-tac, né? Ah, o oxandrolona é balinha tic-tac, isso aí não serve para nada. Mas, para um cara que está com um receptor limpinho ali, que ele nunca usou nada, ele tem resultado sim. Agora, para o bodybuilder já é uma coisa dependendo do nível que o cara cara avançado, esteja. de repente na preparação inicial dele, de repente encaixa bem sim. É a mesma coisa se tu pegar, por exemplo, um treino GVT, FST7, dá para um cara que está começando a treinar. Entendi. Para ele não faz diferença. Né? Para ele, verdade, ele não vai ter... qualquer hormônio que você botar para um cara que nunca tomou nada, o cara vai ter resposta. Exato. E aí a galera tem uma ideia muito errada em relação a isso. Porque o cara fala assim, que ciclo eu faço inicial? Isso deve ter muito no consultório. Tem Cacete. muitas perguntas. O cara que desse chega lá e tipo. fala assim, doutor, eu queria saber qual o ciclo que eu faço. E o que você responde para um garoto desse? Porque ele vai usar hormônio. Ele Vai. foi para procurar o uso de hormônio. Querendo ou não, ele vai usar. Querendo ou não, ele vai usar. Qual é a resposta que vocês dão para um cara desse? Eu cheguei lá agora. Seguinte, doutor, eu quero ficar forte. Tá? Eu queria fazer um ciclo, meu primeiro ciclo. Eu nunca tomei nada. O que vocês me indicam? Antes de entrar com o ciclo, a gente tenta trabalhar com ele toda a base, né? Então, assim, antes desse ciclo que teria lá, se a gente fosse traçar uma pirâmide, então a gente tem as bases da pirâmide e o ciclo ele está lá em cima. Então a gente tenta primeiro trabalhar dentro da cabeça dele, né? E junto com o treinador dele, ou onde ele estiver treinando. Primeira parte de treino, a parte importante da alimentação. Quanto tempo ele treina? Quanto tempo ele Sim, treina. isso é Então a gente vai tentando mostrar para ele que, cara, até que ele chegue na fase precisar. Se precisar, se os exames permitirem. Não, e outra, né, cara? Uma ideia que eu tenho em relação a isso, por exemplo, o cara fala em ciclo, né? Inicialmente. O ciclo, para mim, no meu ponto de vista, ele está perdendo um pouco de força nesse meio. Por quê? Vamos lá. Imagina que você está tendo uma progressão com alguma coisa. No meio desse uso desse medicamento, você começa a ter algum colateral ou alguma coisa. Vocês acreditam nessa ideia de que o cara permanece no ciclo? O cara modifica o hormônio que ele está usando? Que tipo de estratégia você usa quando o cara estagna ou quando o cara passa a ter algum tipo de colateral com o uso de hormônio prolongado? Dependendo do colateral, a gente vai tentar tratar, né? Por exemplo, se for um aumento de prolactina, você vai entrar com a medicação para baixar a prolactina. Se for um aumento de estradiol, a gente vai mexer com a questão do estradiol. Se for atrofia testicular, a gente vai tentar tratar. Então, nem sempre suspende o ciclo por causa do efeito colateral. Muitas vezes você tenta reverter com manobra. Exato. E não cancela o ciclo. O cara continua fazendo uso daquele medicamento. Eu vou tentar cancelar aquele ciclo quando o colateral não respondeu à medicação. Isso é uma das perguntas mais feitas na minha rede social. E a gente faz muitas coisas também baseadas nos exames, entendeu? Então, assim, por exemplo, às vezes o paciente senta lá achando que como ele fez um ciclo, ele acha que vai chegar lá e o próximo já é entrar num TPC. Sim. E muitas das vezes o exame permite que ele vá um pouco além com esse ciclo, porque os exames estão equilibrados. Sim, pô. Essa é a diferença de não fazer na orelhada, fazer orientado. Então, às vezes o paciente se surpreende, ele fala, cara, achei que eu fosse interromper o ciclo agora, mas já que vocês estão falando... fazer exame, né, velho? É difícil você pegar um cara que fique... A gente nem atende, cara. A gente nem atende se não vier com exame. A gente tem até pacientes que competem, que são fisiculturistas, que na maioria das vezes a gente regula os exames. Porque o cara tem um treinador, o cara tem, né, já tem uma outra rotina de acompanhamento que já está há muito tempo. E, na verdade, a ideia ali é manter a saúde daquele cara, daquele atleta. Então, cada vez mais a gente é procurado por atletas para fazer o acompanhamento dos exames. E de virar e falar, cara, para com esse, por exemplo, para com GH porque a tua insulina já está lá no alto. Sim.
entendeu? Tu tá sobrecarregando o pâncreas, tu vai começar a ter problemas aí no organismo. Sim. Então, o que eu tô querendo chegar com vocês aqui, na verdade? Porque, assim, eu tenho que ser bem língua do povo. É o que eu costumo falar. Então, não adianta eu chegar aqui para você e soltar um monte de verbo teórico, um monte de coisa teórica aqui, e a galera fica meio que vagando. Né? E o público do YouTube é um público que quer ser bem direto ao assunto. Então, quando eu tento destrinchar o troço, eu tento perguntar da maneira mais simples, para que a galera entenda. Né? Então, aqui hoje, a gente tem 10 perguntas, né? E a gente procurou fazer um apanhado das 10 perguntas mais feitas na minha rede social, né? Que, por incrível que pareça, às vezes é uma pergunta tão burra, e não existe pergunta burra. É o que eu falo para as pessoas. Exatamente. Burra quem não pergunta. Né? É uma pergunta de falar, é uma pergunta burra. Não é uma pergunta burra. Burra quem não pergunta, que permanece na burrice. Não aprende. Então, pergunte o que for. Estou com dúvida? Pergunte. Então, vamos lá. Eu elenquei essas 10 perguntas. Eu queria que vocês fossem bem sinceros. Vocês são, né? Na verdade. A gente fala popular, não tem... Isso. E bem objetivo mesmo nessas perguntas. Para que a galera entenda e não faça merda por aí. Tá? Sem enrolar. Sem enrolar. Primeiro ciclo. Tá? Vamos começar como a gente estava falando agora há pouco tempo. Qual é a melhor estratégia e quando começar? Eu acredito assim, quando a gente começa um ciclo, quando o atleta, quando o praticante, ele já tem uma base boa. Base que eu digo base de treino e base de alimentação. Sim. Porque é certo e fato que se o cara não tiver uma boa base de treino e uma boa base de alimentação, ele vai extrair muito pouco do que um ciclo pode oferecer a ele. Com certeza. Então, e aí mediante a isso, mediante o acerto do treino, o acerto da base da dieta e quanto que ele fica fidelizado nesse programa, aí o Gustavo começa a propor algumas brincadeiras. Primeiro, o cara já tem que estar treinando de forma recorrente de algum tempo, né? Pelo menos no ruim, uns 6 meses treinando frequente, bem, e não ter começado a treinar 2 semanas, no primeiro mês na academia. Entendeu? Tá, vamos lá. O cara já está há 1 ano treinando. Nunca tomou nada. Nunca tomou nada. Doutor, eu quero tomar bomba. Quero fazer um ciclo. O que você me indica, doutor? Geralmente, aí vai para o cara para saber se ele quer fazer volume ou se ele quer secar. Né? Se ele quer... Qual fase que ele quer entrar, né? Pô, eu quero aumentar um pouco o volume. Então o cara... Não, eu quero só dar uma secada. Porque tem gente que vai para esse lado. Hipoteticamente a situação? Doutor, eu quero secar. Quer dar uma secada. E aí? Geralmente uma droga que você pode fazer uma combinação para secar é o próprio Durateston com a Oxa, para quem nunca usou nada. Aí o pessoal tem uma ideia, né? O Durateston vai me crescer, vai me fazer crescer. O Dura vai dar um pump retain, deixa retido. Não. E aí tem essa opção, a Dura com estano, dá para fazer o próprio Primobolan manipulado oral, em farmácia, metenolona. Então, geralmente é um ciclo comum de iniciante, o Durateston com Oxa, o Durateston com estano. São coisas que você compra na farmácia que você consegue fazer de maneira mais segura, né? E agora, eu quero crescer. O cara que quer crescer... Dedé e Dudu, né? Uma boa combinação. Ou você vai usar a Deca com a Dura, ou você vai mandar manipular uma oximetolona, que é o Hemogenin. Dá pra botar o Deposteron, o próprio Deposteron também, para quem nunca usou nada, dá um volume, dá um pump. Coisa que vai bater, né? Base de testosterona. Agora, a Deca com a Dura, a Deca com Deposteron funciona muito bem para volume também, para ciclos de iniciante, que você não precisa colocar doses altíssimas, né? Sim. O cara tá com o receptor ali aberto, então limpinho, nunca recebeu nada. Não precisa, não é quanto mais, melhor, né? Esse é que é o ponto. Do menos. Exatamente. O do pouco. Exatamente. Vamos lá, para a segunda pergunta. Já foi do primeiro ciclo. Quais os hormônios menos nocivos para as mulheres? Dosagens usuais também desses hormônios. Geralmente, mais tranquilo para a mulher, a Oxa e o estano. Sim. Né? Mas na parte de virilização? Menos. Eles não têm tanto, que são da família do DHT, então a tendência é não ter tanta virilização. Óbvio que tem mulheres que têm já uma síndrome do ovário policístico, que já tem uma testosterona alta, já tem um DHT alto. Então, ela já pode ter algumas condições orgânicas que já dê acne, pelo, estria, queda de cabelo. Mulher que mais reclama com o uso de mas isso está muito a questão aí é você controlar a dosagem. E aí, geralmente, uma dose que é mais tranquila, mais segura, um limite de segurança ali para uma mulher seria umas 30 miligramas dia. De oxandrolona. No máximo. E uma mulher que nunca usou isso, ela não precisa. No máximo. Aí quando chega uma mulher no consultório usando 60 miligramas dia... E a a meia-vida desse medicamento?
Então, a oral, ela pega mais ou menos de 6 a 8 horas. Então, se ele toma 30 miligramas, é um comprimido de 10 miligramas 3 vezes ao dia. 3 vezes ao ao dia. dia. É. E de colateral, o máximo que ela vai ter ali, cara, quando controladinho, é oleosidade da pele. E alguém que já tem, por exemplo, a minha esposa, ela já tem queda de cabelo. Aham. Já tem um problema de queda de cabelo. Ela consegue fazer um uso de um hormônio de uma forma segura ou existe sempre o risco dela continuar tendo aquela queda de cabelo? Ela consegue fazer de forma segura. A gente só precisa rastrear se é uma deficiência de ferro, a própria ferritina muito baixa, que ela pode aumentar essa queda. Se é por uma questão da dihidrotestosterona aumentada. Então a gente tem que fazer um rastreio pelo exame para saber qual é a causa da queda de cabelo. Ou se é, né, uma alopécia de família. Então não existe aquela coisa assim, eu tenho queda de cabelo. Então você não pode nunca tomar hormônio. Não. Não existe isso. A não ser que a mulher já tenha aquela alopécia. Já é careca, né, praticamente. E aí. Perfeito, perfeito. Tem Vamos um lá. cuidado, tem que ter um cuidado também com essa mulher que, com o uso de DHT, assim, estano e oxandrolona, que se ela vier com uma insulina muito alta, Ah, sim. a tendência é ela reter muito líquido. ficar inchada. E ela fica inchada, e isso é um negócio que perturba mulheres, Sim, porque sim. normalmente elas usam isso por conta própria. E você vê antigamente, quando a mulherada usava muito, era oxi, estano. Você vê muito aquela mulher muito cheia, velho. Cheia. Que nego chamava de cavalona, né? É. Aquela coisa. E era aquela pegada de antigamente, né? Que hoje mudou. Hoje não Sim. tem Com mais certeza, isso. com certeza. É. Acho que a galera começou a se ligar muito nisso aí. É. Então vamos para a terceira pergunta aí, cara. É o seguinte, essa aqui é uma das perguntas mais feitas na minha rede social, não tem nem dúvida disso. Por que a trembolona ela é tão boa e tão nociva ao mesmo tempo? Pontos positivos e pontos negativos. Porque você ouve o nome dessa droga, trembolona, já te dá vontade de tomar. Né? Dá até que tosse. parece aquele troço, né? Dá até uma Trembolona, tosse, dá até né? uma tosse. Dá até Só de uma ouvir tosse. falar já dá uma tosse. Parece que vai mudar totalmente o Coffee teu trem. físico, né? E eu queria que... E realmente, é uma droga efetiva. Isso É, ela é. é, Né? é. Mas eu queria ouvir de vocês. Então, a trembolona, ela é 10 vezes mais forte que a testosterona humana. Então, ela é muito potente. Então, ela é muito usada para queimar gordura, ela é muito lipolítica, ela queima muita gordura, ela melhora muito a vascularização, ela fibra a musculatura, ela dá força, ela melhora Por que disso? por causa da potência dela. mesmo. Da potência. Da modificação dela. Ela é de uma família da 19-nortestosterona, ela tem uma modificação nos carbonos que permitem que ela seja mais anabólica. Então ela atua bem nessa área, né? O que o pessoal fala é que ela deixa empedrada Sim, pela potência que ela tem. daquela aparência mais densa. Né? Isso. Isso também faz com que ela traga alguns colaterais mais isso pesados. aí, exato. Eu ia Então, entrar essa nisso potência ela é de um lado e do outro também. Então, tem lá os relatos de insônia, do cara que fica muito irritado. Sim. É quase certo o cara ter um problema de insônia com o uso Com a de trembolona. Principalmente Bem sudorese comum. noturna, que é aquela que o cara acorda às 3 horas da manhã suando pra cacete. Desperta. De repente ele tá dormindo, ele abre o olho e Quase que uma crise de acorda ansiedade, suado né? de noite. As pessoas experimentam de fato ficarem mais agressivas. Ela deixa o cabelo mais ralo. É uma das poucas que de fato você vê essa alteração Isso é forte, né? na pessoa. Ela é forte. Você 10 vezes mais forte que a Isso. testosterona. A questão Ela- da ginecomastia também é forte com o uso dela. Ela vai mexer ela é. vai mexer na dopamina, né? E causa Principalmente quando o cara termina o uso, né? Quando o cara faz exatamente. cessa o uso Ladeira da trembolona. abaixo. O Às grande vezes ele- problema da trembolona, acredito ser esse. Os colaterais. né? Mexe no humor, mexe na tireoide. Tem a cough tremb, né? Que é aquela tosse que você dá ali que parece que vai morrer. E agora, isso aí é, muita gente pergunta, né? Por que dessa tosse? Por quê? Então. O nego fala, é microembolia. Muita gente fala, é entrada de ar O que seria isso? Marca de uma vez por são, todas de forma são, simples. são as teorias que tem, né? A teoria mais aceita seria a vasoconstrição, né? Dos brônquios, né? A constrição dos brônquios, quando eles têm um contato com sal na sistema de sangue. Sim, É como se fosse uma reação alérgica aquilo ali. Ela bate no sangue, entendi. contrai os brônquios, né? E aí começa a vir aquela falta de ar e o cara é quase que, por começa a exemplo, o tossir. cara que fez o uso de medicamento que ele fecha a glote. Por Quase exemplo, o cara tem isso, alergia à quase abelha. Estou dando um exemplo, né? É como se fosse uma reação ao uso daquele hormônio. É o que se diz. Né? É. E é imediato, né? Você faz É a aplicação imediato. Não, no meio da aplicação. No meio da aplicação, Durante é a imediato. aplicação. É muito Imediato, doido. é imediato. E tem gente que quase morre. E né? davam. Isso que eu ia falar. Desespero. Tipo, E aquele aperto no peito. tu tem que sentar, esperar passar. É Acha bravo. que vai morrer. Né? Sensação de morte mesmo. Morte. Dura aí 1 minuto, mas é 1 minuto eterno. Né? Muito eterno, velho. É loucura. É um minuto Só que de já prancha fez isso. isométrica. E mexe muito com o humor, né? Muito.
Vamos lá. Top 3 esteroides sem censura, tá? Aí a gente vai falar o seguinte, a gente vai ter que dividir. Pra quê? Né? É. Pra quê? Por Pra quê? quê? Qual é o objetivo? Agora vamos lá. Para aumento de massa muscular. Tem que ser, esse é o que aquela menina, qual é o nome dela? Aquela loura, Maria Gabriela, né? Fazer aquele aquela pergunta de bate pronto. Bate pronto. Né? Então assim, vamos lá. Bate pronto. Eu quero secar 3 principais drogas. Secar. Secar. Bom, trembolona. O primobolan verdadeiro, que é difícil pra caramba, de encontrar, né? Metelolona, né? Metenolona. E o É próprio... enantato de metelolona. Não é isso? Tem um acetato. Tem um acetato? Tem um acetato. E a diferença entre os dois? Meia vida. Minha vida é maior do que a outra. E tem também pra secar o próprio estano, o A própria intramuscular. Oxa também funciona bem, cara. Você então, está- Top 3 Então seriam seria isso aí. Oxa- Trimobolan. 4, então seria 4. Oxen, primobolan, trembo e estanozolol. Não é isso? São os mais... E agora eu quero populares. ganhar. E aí? Que esse é o meu objetivo. Eu Porra. nunca estou satisfeito. Qualidade, né? Qualidade. NPP, Deca, né? Deca, Eu sou fã, Deca dura. a Deca principalmente é da muito boa. NPP. NPP é muito bom. Principalmente da NPP. NPP. A combinação é de muito deck dura funciona bem para Bem, aumento de massa é. muscular com qualidade, né? A gente tem outras drogas aí que poderiam entrar para aumento de volume, que é o Dianabol, de repente, Que não o, dá tanta o Hemogenin, qualidade, mas mas não dá dá volume. tanta qualidade. Sim, Mas dá volume. mas dá volume. Dá volume. O cara que quer volume, né? Então seria Seria o NPP, ou anandrolona normal. o anandrolona normal, Sim, Durateston. o Durateston, o enantato também é bom. o enantato. O enantato Muita gente também é fala, bom. eu sou um cara que me dou muito bem com o enantato. Porque ainda tem isso. Tem algumas pessoas que falam, ah, não, mas Pra eu uns e uso, pra outros, né? eu uso o Durateston e fico inchado. A Aí o gente outro tem uma fala, eu uso situação o assim, né? enantato e... eu me dou bem com o Deposteron. Eu gosto do Deposteron. As Por pessoas... exemplo, o Hemogenin, muita gente fala de retenção absurda com o Então, uso do Hemogenin. é. Só que acabou aquele mito de que eu tomo 3, 4 comprimidos de Hemogenin dia. Tinha isso Isso, antigamente, tinha. né? O nego utilizava o Hemogenin como De 4 em parte do 4 ciclo horas, dele, de né? 6 em 6 horas. O Mas pessoal eu, tomava mas eu acredito que a galera também está muito mais ligada e preocupada com a alimentação hoje. Hoje tá. E a gente sabe que assim, tá, a droga ela pode favorecer um aumento de uma retenção hídrica, mas isso, o que determina isso é a dieta. Então se o cara começa a comer muito sujo, ele começa a jogar um Hemogenin, Sim. vai ficar igual um balão, não tem jeito. Com certeza. Bem legal. Bem legal. Então vamos lá. O que vocês acham? Isso aqui é bem legal, velho. O que vocês acham do ciclo eterno? Tá? Posso utilizar o hormônio a minha vida inteira sem stop? Poder pode. Poder pode. Agora, tem que tomar cuidado para não deixar o testículo atrofiar e o cara lá na frente ter um problema de qualidade e quantidade de espermatozoide e depois não conseguir reverter isso. A gente atende... Isso a nível de... eu quero ter um filho. Fertilidade, Mas fertilidade. eu já tenho 3, meu velho. Exatamente. Então, Não, vai que o cara quer fazer um time de futebol. Se dane, Então. que vire um cara assim de feijão, não é isso que a galera pensa? exato. Se o cara pensar o seguinte, que ele vai estar inibindo o eixo dele de produção de FSH e LH, que o testículo vai ficar atrofiado, e que quando ele parar de usar, pode ser que o corpo não produza mais e que ele tem que, de fato, ficar dependente até 80 E anos, existe 90, a perda total. existe. Total. Vocês já Existe. pegaram casos assim? O próprio... A gente tem atletas aí de mídia que precisam da precisam TRT. fazer a Tem TRT, nomes né? conhecidos, Fazer inclusive. a Tem que TRT, fazer, não é tem que opção. Não tem muito jeito. E agora que louco, né? Assim, eu fiz uso a minha vida inteira. E aí o pessoal fala assim, e eu fui pai agora. Aham. Né? E eu vou ser bem sincero pra galera. Eu tava mais ou menos um ano sem stop. Uma dosagem bem baixa, mais de um ano, na verdade. Uma dosagem baixa, relativamente baixa, com drogas relativamente mais seguras e veio de boa. No meio do uso. Ele diminui a contagem de Quando- espermatozoide, mas não zera. Tu só precisa de um espermatozoide, Só né? de um. Essa é a verdade. Exatamente. Agora, só entrando num assunto aqui que foge um pouco disso, mas tem a ver. Tá? Por exemplo, eu quero ter filho. Tá? Agora eu quero ter filho. O que você falaria para esse cara, para ele... Para de tomar hormônio. Você vai fazer isso, isso, isso. Ou não. Continua tomando hormônio. É isso, isso, isso. Qual é a estratégia tomada para um cara que quer ter filho? Quero ter filho agora. Pô, mas eu não quero perder massa muscular, meu. Eu não quero perder todo o trampo. O que eu faço? A gente vai tentar fazer uma manutenção do ciclo, manter o ciclo e tentando usar um HCG, tentando usar o próprio clomifeno, o tamoxifeno, algum tipo de substância que vá tentar ajudar No meio na do produção
e você vai acompanhar com o espermograma. Se o cara não responder, se ele tiver Tudo vai no exame, o né? espermograma Tudo, incontável, aí tu fala, cara, tu Ele vai ter que escolher, suspender. ele vai ter que fazer uma escolha. Sim. É possível acontecer. Ou ele reduz a É, ele tem que- probabilidade de ter Ele filho, reduz. ou ele zera a probabilidade de ter Exato. filho, ou ele Ele joga reduz. na sorte. Exatamente, É. exatamente. Entendi. Então vamos lá. Então a pergunta seria essa, né? O que vocês acham sobre o ciclo eterno? Posso utilizar hormônios a vida inteira? Então, posso utilizar hormônio a vida inteira? Poder pode. É possível Mas tem um você custo. manter sem fazendo os exames para saber como é que está o fígado. Porque, por exemplo, O mais comum, por exemplo, um Durateston que é vendido na farmácia, onde todo mundo encontra e é fácil acesso. Isso. O cara pode fazer o uso de Durateston, por exemplo, a vida inteira? pode. Sem Agora, nenhum tipo de problema? Ele vai morrer disso? Não. Não. A gente já teve paciente que usava, o cara ficou uns 2 anos usando um Durateston por semana durante Comprou uma 2 caixa, anos. né? Comprou uma caixa. Ele tinha um amigo dele que era farmacêutico, Sem, ele né? comprava a caixa Comprou a fechada. caixa. Exato. E aí ele foi procurar a gente porque ele estava tentando engravidar a mulher e não conseguia, e de fato ele tinha zoospermia. Né? Ele não tinha Não contagem conseguiu. de espermatozoide no líquido, né? Ejaculado. Sim. Então, Porque também tem aquele lance de espermatozoide vivo, progressivo, Tem. móvel, tem tudo isso. questão Tem. da Da cauda, qualidade quanto do- tempo ele Qualidade. demora para... E o Clomid faz esse reforço, não é isso? Aí Ele melhora a estimula, qualidade? ele tende a melhorar a qualidade. Entendi. Perfeito. Então vamos lá. Eu devo respeitar a meia-vida do medicamento ou fracionar esse medicamento? É sempre bom tu respeitar a minha vida, né? É. É. Então seria assim, para a galera entender sobre meia-vida. Né? Então vamos lá. A meia-vida de um medicamento simples, como vamos citar o Durateston como base de tudo. Aham. Né? O pessoal fala de 21 dias de meia-vida, não é isso? Na isso verdade, o diz. que acontece? O Durateston ele tem o propionato, São 5, 4, sabe? são 4. São 4. E o propionato ele tem uma meia-vida muito curta. Basicamente, você tem que fazer dia sim, dia não. Sim. Aí ele tem o fenilpropionato, tem o isocaproato, tem o decanoato Decanoato. da farmácia, né? Cada um com Que é seu mais tempo longo. e sua meia Então, vida. 21 seria o mais longo. Só que o Então, propionato não é você 21 perde. no geral. Não. Entendi. Se você for pensar num ciclo de Durateston, E a meia-vida do Durateston no geral? no geral são esses 21 para pensar. Não. No geral batendo. Aí você tem que pensar em um por semana. Em um por semana. É. Ah, beleza. Para você poder pegar mais ou menos a média de todos, vamos dizer assim. Então vocês não são a favor do fracionamento. Não, eu sou. Eles são a favor de respeitar a meia-vida Meia vida do medicamento. Depende do objetivo dele. Se for para fazer uma TRT, eu vou respeitar mais ou menos o tempo. Se for um cara que só quer repor porque ele não produz, se ele quer se tratar e ele não produz a testosterona, eu vou pensar nele em fazer de Fracionar. 15 em 15, 20 em 20 dias. Perfeito. Tá? Se for um cara que quer repor e precisa da estética, eu vou encurtar esse espaço. Se for um cara que vai competir no fisiculturismo, eu vou encurtar mais, porque aí eu não estou querendo, com o objetivo dele, eu não posso respeitar 21 dias, porque ele não vai ter resultado Não tem para resultado. competir. Tem muito tempo. Então, assim, depende do caso, entendeu? Sim. E tem que estar sempre batendo, né? Dependendo tem. da fase, tem que fazer o empilhamento, né? É. A gente respeita o fim aí da minha vida, mas dentro dessa flexibilidade. Entendi. Mas o que determina a prescrição, de fato, é a minha vida. Daí você vai adequando de acordo com a necessidade do paciente. Tá. Agora sim, em relação a perigos durante a aplicação. O que vocês me dizem? Vocês já pegaram algum caso Autoaplicação? de autoaplicação de alguém que teve algum tipo de problema, ou abscesso, Sim, ou coisas do já tipo? drenou um, Já, né? a gente já teve que drenar Teve um que abscesso drenar de um um atleta nosso, De hormônio normal. de hormônio. E de precisar de 2 pessoas para fazer, porque sai tanta secreção do Falta braço do de cara. Então, às vezes é contaminação do produto. Não Se sabe. o cara estiver usando um Underground. negócio que não esteja... Esse é o grande perigo do underground. Né? É o grande Não se perigo. sabe o que vem dentro. Não sabe Na que- verdade, não é o que sabe o que vem dentro. Não se sabe como foi produzido. Exato. Né? E assim, isso eu pude ver de perto na Landerlan. Porque quando eu fui na fábrica, eu já fui mais de 20 vezes na fábrica, a primeira vez que eu fui, eles fazem até o tratamento da água que vai. Isso é incrível, velho. Incrível. Se você desce na parte do subsolo deles lá, o tratamento da água, o pH, tudo tem que estar batendo para estar. Agora você vê. O ambiente Você todo acha controlado, né? que no laboratório underground, o cara vai medir a qualidade do pH da água. Se ele usar a água da bica, meu irmão, tá muito bom. É um risco que se corre, né? E nessa aplicação, fora o abscesso, existe algum tipo de risco? Fora esse tipo de abscesso, de inflamação local, alguma coisa do tipo? Tem a neurite que você pode causar quando você acerta um nervo, Sim. né? Aplicando no local errado, você pode ter um risco de acertar um nervo.
a embolia, né, de você conseguir jogar ele dentro do vaso. Se Esse é você perigoso. jogar nos locais de ombro, deltoide, glúteo, vasto, né, na perna, no ventro glúteo, isso aí é uma chance mínima. Mínima. Agora, o pior mesmo é o abscesso e a neurite, acertar o... Tá, para você ter esse tipo de risco, cita uma área, por exemplo, assim, de aplicação que você fala assim, essa área é uma área de risco para o cara ter algum tipo de problema em relação a isso. Dorsal. É? Dorsal. Trapézio, né, também. Né? Por causa da inervação. Se você pegar a borda errada, o espaço errado onde você vai aplicar, você pode acertar o nervo. O próprio glúteo, se a pessoa não for orientada a usar o quadrante certo, ela Sim. pode chegar perto do nervo, Muito para cima. ou pra baixo. mais para o centro Ou mais do pra glúteo. dentro do glúteo. Tem as regiões, né? Você tem uma área ali onde você pode variar ali, né, dentro daquela área, mas tem a região correta. E muitas legal vezes... o meu médico, ele me ensinou uma técnica, até é ruim de falar sobre isso, né? Que assim, aplicação sem dor. Você já viu isso? Tem uma areazinha específica que você consegue fazer a aplicação e não sentir nem Nem a é agulha picado. entrando. Quando a gente muito doido. pega, por exemplo, o ventroglúteo, que a gente vai aplicar nos atletas, por exemplo, você tem que apalpar ali o fêmur No fêmur. do cara, você apalpa a crista ilíaca e tudo mais, aí você Exatamente tem essa estratégia. o quadrante para fazer. Se um cara sem o conhecimento tentar se aplicar, ele pode acertar uma Eu nunca fiz dessas isso na minha regiões vida. e aí... Eu nunca fiz isso. Quando ele falou isso, existe aplicação sem dor, eu falei, cara, não tem como. Cara, ele fez uma aplicação. Ele aplicou, eu falei assim, e quando vai começar a aplicar? Eu não senti nem o toque da pele, velho. Impressionante. Não viu nem que acabou, né? Nem que acabou, eu não vi nem encostar a agulha em mim, eu nem senti, na verdade. Muito doido. Vamos lá. O GH, ele realmente funciona? Vale a pena? Eu faço uso. Não vou mentir. Eu já faço uso de GH há 5 anos seguidos. velho. Seguidão. E eu vou Gelinho. dizer que uma das coisas que me deu de colateral com o GH foi a síndrome do túnel do carpo. Ah, dá. Entendeu? Eu tenho dificuldade na hora de abrir a mão, o dedo ficar mais preso no finalzinho. Às vezes dói. A ponta Dá uma do gatilhada, né? dedo. Isso é demais. Dá uma velho. gatilhada. Então, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre o GH? Eu assim, acredito que primeiro a gente tem que alinhar o que o cara espera do GH. Né? O GH, se a gente for jogar para o bodybuilding, beleza. O GH é uma droga estética. Ele não é uma droga de performance. Ele não vai aumentar a tua força, ele não vai aumentar a tua capacidade aeróbica, ele não vai aumentar a tua capacidade respiratória. Seria uma cerejinha do bolo ali, né? É um detalhe, exatamente. Então, assim, algumas pessoas acabam esperando tanto do GH, como a galera fala, né? A Ferrari Sim. né, dos hormônios e tudo mais, embora não é uma testosterona, ele não é uma droga de performance, ele não vai aumentar a tua força, ele é uma droga estética. Para isso ele cumpre muito bem esse papel, e não é à toa que ele é sempre utilizado junto com uma testosterona. E vale a pena o investimento? Para um cara que vai competir, vale pelo resultado. É. Quando você pega um atleta, que você vê que ele está usando o GH, A pele é outra, a né? pele é outra. Se você for ver fisiologicamente, por questões científicas, não faria sentido usar. Mas o bodybuilding, na maioria das vezes, ele tem uma ciência própria, né? Vamos dizer assim, né? É como se fosse uma ciência de salão. Porque os atletas usam, aquele troço funciona, ele não usa só o GH, óbvio, ele usa outras coisas, ele mexe na dieta, ele mexe no treino, mas que dá uma diferença, dá. Quando você vê o cara subindo com GH, Muita diferença. dá uma diferença, mas é um negócio caro. Inclusive que de nem todo mundo vai atletas que eu conseguir. já vi que nunca usaram, passaram a usar e modificaram o físico. Sim, sim. Pois é. Esteticamente ele funciona muito bem. E ele em conjunto com a insulina? Ixi, É muito usado também no fisiculturismo, Sim. mas é uma das vias que explicariam aqueles abdômenes dilatados. palumboísmo, né? Então, assim, Agora explica pra É galera de arriscado. uma forma bem direta e simples o porquê do uso da insulina junto com o GH. Então, porque você consegue trabalhar um aumento de volume na musculatura bem acentuado, né? Ah, entendi. Porque o uso do GH, a ideia dele é usar para produzir mais IGF-1, que é um fator de crescimento similar à insulina. Sim. E quando você usa a insulina, já é um hormônio anabólico direto. Então seria melhor o uso do GH com o IGF-1 ou não? Não, na verdade, há quem diga que ainda é impossível ou muito difícil isolar de fato um IGF-1. Já vi vários médicos, já vi PhD falando, já vi coach falando que o IGF-1 vendido como um peptídeo, etc., dificilmente é aquilo que eles estão vendendo.
Então, existe agora, Que, né? na verdade, o IGF-1 é um tipo de insulina. É a Insulin Growth Factor, né? Isso, é o fator de crescimento similar à insulina. A ação dele é como se fosse uma insulina. Mas é menos perigoso? Dá menos a dilatação, por exemplo, abdominal? Não quer dizer que ele vai dar menos. E o problema também do IGF-1, ele é aumentar uma outra proteína que é a IGF-BP3, que ela vai começar a mexer na questão de replicação celular. E aí é aquele risco todo do câncer de intestino e etc. que se fala em relação ao GH, que até hoje ainda se tem muito debate em relação a isso, né? Se de fato aumenta se prolifera, ou não. Não prolifera. No teu ponto de vista? No meu ponto de vista, quando o paciente meu começa a subir o IGF-1 demais e o IGF-BP3 demais, eu suspendo porque eu não vou arriscar esse cara ter um problema lá na frente e ele falar que fui eu. Entenderam, galera? É isso que eu queria que você entendesse. É esse tipo de entendimento, sabe? Coisas que ninguém fora do esporte vai entender, ninguém que não vive isso aqui vai entender. Você vai chegar talvez não desfazendo de qualquer outro médico, né? Mas se você procura alguma coisa a nível de condicionamento físico, de melhora de performance, de melhora de aumento de massa muscular, definição, enfim, velho, tem que ser um médico ligado ao esporte. Porque para o cara entender isso, o cara explicar isso, não é só o cara entender, é o cara explicar para a pessoa, para que a pessoa entenda isso. Sim. É meio complicado. E a gente, tudo que o paciente faz, a gente faz, cara. Isso é legal. Tudo que você falar aí de drogas, a gente já usou, é um mecânico porque que a bota a mão no gente carro e pilota, né, meu cara? E a gente testa porque a gente precisa saber como é que é a reação, não adianta só ficar no livro. Isso é muito bom, velho, ser falado. Isso é muito bom ser falado por médicos, né, por pessoas, porque assim, muda a visão da galera, muda a visão. A pessoa começa a entender um pouco mais sobre o hormônio e descriminalizar ou desmarginalizar ou tirar o underground, underground que eu digo no sentido da palavra do hormônio, entendeu? Isso é muito legal. Só tenho a agradecer por vocês por isso. Então vamos lá. Cara, em relação a drogas orais, né, elas são piores do que as drogas injetáveis? Elas passam mais vezes no fígado e elas podem sobrecarregar o metabolismo hepático, sim. Elas podem aumentar. Não é raro, você mesmo com uma oxandrolona ou com estano, que não é tão hepatotóxico, tipo um hemogenin, por exemplo. Sim. E tem um hemogenin injetável, né? Tem, só que isso aí também... É outra via. Tem que aplicar... Muito. Aí o cara tem que estar disposto a, né? Sim. E a gente atende atleta, mas a gente atende pessoa normal também. Que é um cara que não quer ficar tão grande. Então o cara não vai se submeter a aplicar um hemogenin todo dia. É verdade. Intramuscular. Nem é o objetivo dele. E quando você pega o uso de oral, muitas vezes o paciente ele já vem utilizando algum outro medicamento para qualquer outro tipo de coisa. Sim. Então, por exemplo, sei lá, às vezes uma mulher que fez tratamento recente ou está fazendo tratamento para espinha e ela usa um Rakutan. Aí é super hepatotóxico. Aí junto com outra droga oral... Aí ele joga no pacote de quê? Aí dá testosterona. Exatamente. A mulher teve um problema sério. O que foi? Foi o hormônio. Mas é exatamente isso aí que você falou. É isso que acontece. Anti-inflamatório aumenta muito a enzima hepática. Anti-inflamatório. Então, assim, é porque... Antibiótico, né? Antibiótico. Pior ainda, acho que do que anti-inflamatório, né? Dependendo do que a pessoa está tratando, porque depende do tempo que ela vai tomar e a carga que ela vai tomar e o tipo do antibiótico que ela vai tomar. Então, assim, o cara, por exemplo, ele foi no médico e ele precisa tomar um anti-inflamatório. O médico pode fazer o exame dele antes para ver como é que está o fígado, aí prescreve o anti-inflamatório, mas depois não manda ele voltar para ver como é que está o fígado. Então você não sabe o depois. Então, assim, quando você vai prescrever uma oxandrolona para um paciente, você tem que ver o exame dele antes, você faz por um período, depois ele volta para você ver como é que como é que estão as enzimas hepáticas. Já sabendo que provavelmente ela vai alterar um pouco. Então tem um limite de segurança mesmo da alteração dessa enzima hepática. Então você acredita que essas drogas orais, acredita não, né? Na verdade, elas são mais hepatotóxicas, mais agressivas, na verdade, a função E aí você tem que tomar cuidado com a dosagem dela e o tempo que você vai fazer o uso. Mais agressivas à função hepática ou a outras funções também? Mais ao fígado. Ao fígado. Então, beleza. Agora, última pergunta, né? Por que os atletas usam insulina e quais os perigos da insulina? E o porquê deles usarem insulina? Por que o atleta faz uso de insulina? Peraí, cara, deixa eu entender. O cara faz uso de insulina. E insulina é vendido para diabético. Né? Você chega numa farmácia, sem receita, inclusive. Barato. Barato. E às vezes você quer comprar um garoto de 15 anos de idade, se chegar numa farmácia, cara, eu estou passando mal, preciso de insulina. Talvez até te deem a insulina. A insulina é um hormônio
anabólico muito grande, né? Com uma função forte anabólica. Então ela vai aumentar o peso do cara. Você tem que ter o cuidado. Eu vou deixar para o Gustavo falar a parte da letalidade dela. Por isso que a gente está falando aqui. Por que os atletas usam insulina? Então, eles Pra ganhar utilizam volume. para ganhar volume. Eu não estou nem citando o usuário de musculação, porque para mim o cara que é avançado, faz, né? O cara que faz uso de insulina fazendo musculação sem nenhum tipo de avançado. objetivo de competição, para mim. Mas um é caminho para aumentar volume. É anabolismo muito forte em função da ganha insulina, peso, ganha botar. peso, ganha volume, e aí os atletas, principalmente na fase de bulking, eles acabam utilizando porque é barato. Sim. Muitas vezes o atleta está gastando dinheiro para cacete com alimentação, que eu acredito que seja o mais caro aí. E aí é rápido também o resultado. Né? Sim. E o perigo dela? Morte. Real. Insulina mata. Insulina mata. É uma das drogas que mais mata Mais mata. no dia, né? Na hora. Na hora. Assim, alguns minutos depois, né? Algumas horas depois, É dependendo do que ele está usando. Tem Existe- vários relatos aí, né? inclusive. Existem alguns tipos de insulina. Tem a insulina ultra rápida, tem a insulina lenta. Então, assim, tem vários tipos de insulina. Um cara, quando ele não é diabético, ele libera a insulina normalmente. Sim. Então, quando você faz uma aplicação de insulina não sendo diabético, você dobra, né? Você aumenta a ação daquele hormônio Sim. no corpo. Isso faz com que a glicose baixa. Hipoglicemia mata. O cérebro para, você vai parar de respirar, param as funções porque falta a Então a glicose. estratégia que o cara tomaria para não ter esse... É alguma coisa no meio do treino? A gente- Alguma coisa no pós-treino? Geralmente, Depois do uso, né? Depois Porque do uso. tem as estratégias para o uso da insulina, né? Tem gente que faz pré-treino, tem gente que faz pós-treino, tem gente que faz intratreino. Não sei. Existem estratégias para esse meio, né? A mais usada é a pós-treino. É pós-treino pós-treino. porque o músculo tem uma capacidade muito grande de metabolizar a glicose. Sim. Ele, por si só, ele trabalha muito bem com glicose, principalmente no pós-treino. Então, como você tem a capacidade aumentada de metabolização de glicose em função do treino que acabou de ocorrer, é mais fácil do corpo metabolizar aquilo e se organizar com aquilo. E aí Tanto que eu entra digo no pós-treino. E aí que eu digo a função do suplemento nesse momento. Exatamente. Com certeza, Porque pra existe você- um cálculo, E né? aí quando o cara chega e fala assim, suplemento foi feito só para vender, para a mídia. É nesse momento. Não é. Na verdade, quando o Gustavo passa, a gente faz um cálculo em cima do carboidrato que ele deve para cada consumir. quantidade Eu de tive um whey, preparador que ele me passou um carboidrato chamado Vitargo. Vocês Tá. conhecem? É derivado do milho. Né? É derivado do milho, se não me engano, é derivado do milho. E ele a absorção do Vitargo ele é mais rápida do que o Oxybase. Mais rápido do que o Oxybase. E o porquê que ele insistia tanto de eu utilizar o Vitargo ao invés dos outros carboidratos? Por quê? para você ter uma oferta de carboidrato rápida. Rápida. O que você faz é um cálculo da quantidade de carboidrato que o cara vai consumir para cada quantidade de whey que o cara vai aplicar. Insulina. Sim. Então você tem que fazer a conta do volume de carbo. E na maioria das vezes você consegue com hipercalórico, com oximase. E por que foi acabando o uso, por exemplo, da maltodextrina? Antigamente se usava muito como pós-treino depois da insulina. Né? Por que foram utilizando outras estratégias como carboidratos, como o oximase, como o Vitargo, como outros carboidratos, a não ser diferente da maltodextrina? A maltodextrina é um intermediário, né? Ele não tem absorção rápida e nem lenta, ele é um intermediário. E aí, combinado com um tipo de insulina, igual o Gustavo falou, tem a rápida absorção, tem a lenta absorção, você também combina o carboidrato. Sim. Normalmente, a rápida absorção é uma É. estratégia mais Segura. mas a gente encontra atletas que fazem absorção lenta. Até porque E outra, né? Se você for fazer uso de insulina, atleta, alguma coisa, pelo menos avise a todo mundo. Sim, que sim. Tá fazendo uso de sim, insulina. com e certeza. use um melzinho, bolso ande SOS. com alguma coisa doce, No bolso a todo momento. porque se você começar a suar, tremer, né, o coração disparar, começar a ficar mais lento, Visão turva. é hipoglicemia. Isso é Aí você tem que interessante. mandar um doce para dentro, alguma coisa o mais rápido possível. Por experiência própria. É horrível. É horrível. Eu é sei uma como é que é sensação de também. morte. É horrível. O que você tem que fazer, que é geralmente a segurança que a gente orienta, é nunca aplicar a insulina e depois comer. É Bom, sempre sei. comer e depois se aplica a insulina. Isso é muito legal, Porque velho. numa brincadeira dessa, entre É segundo, apliquei, né? tocou um celular, tu vai pegar, Não deu tempo. não deu tempo, Câmera lenta, meu irmão. Slow motion, não chega no celular. chega. A gente, Não dá tempo nem de chegar no celular. Quando você vai perceber que tem alguma coisa errada, Porque até a cabeça para de pensar. A gente tem, muito louco. tem um relato de um paciente, que é até conhecido no meio, e ele aplicou a insulina, só que era uma insulina lenta, ela não era tão de ação ultra rápida. e ele gosta de usar lenta. E ele gosta de usar a lenta para não ter esse pico. Pra estar tendo direto, pra estar batendo muito também, né? A todo Exatamente. momento, né? Só que aí ele aplicou o negócio, acho que chegou uma mulher na casa dele, ele foi pegar a mulher lá para dar
uma mão no volante, outra no carinho. E no meio do processo ele começou a ficar lento, tremer, ele falou que, porra, até ele pensar que era ele tinha insulina. aplicado e não comeu porque a mulher chegou. Pô, sorte que ele ainda teve esse pensamento e voou em cima de um doce, porque era pra ter morrido. Vai que ele achasse que fosse efeito da mulher, que a mulher era boa, tão boa que a meu visão dele tava ficando Tô turva. apaixonado demais. É complicado. Depois do mendigo, tudo pode Porra, acontecer. a gente pegou o paciente lá que o cara Ele só falou. falou do mendigo hoje, né, cara? O cara falou, porra, comi uma mulher tão. Tô gozando até hoje. O relato dele foi esse. Comi uma mulher Mulher tão tão gostosa que eu que eu tô gozando até hoje. agora. Falei, Mentira. falei, Irmão, o nome aí disso chama é DST, gonorreia. DST, irmão. Vamos tratar porque é o pinga-pinga. Galera, Tem de tudo. foi bom demais. Vocês são incríveis. Vocês são dois caras com energia fora do normal. Uma inteligência acima da média. E é disso que a gente precisa nesse meio, meu velho. Pra mim, eu não consigo esconder sentimento nem nada, porque eu arrepio na hora, eu falo na hora. Pra mim, é uma realização muito grande tá podendo trazer pessoas na minha casa. Ou o outro fazendo besteira ali, ó. Tinha que ser o como é- Torres, Towers. Tá, guarda o nome desse cara, ele vai vir com tudo, hein? Vai vir no com wellness. tudo, hein? E para mim é motivo de orgulho muito grande, porque isso era um projeto na minha vida, poder na minha casa trazer pessoas e levar para as pessoas que precisam de informação, de gente que sabe de verdade. Isso para mim é a realização de um sonho. E hoje, eu digo para vocês, se eu estava 80% ruim, os 20% você já é carregado. Porra, aí Então, meu caralho. brother, Valeu. obrigado. Tamo de junto. verdade. Obrigado mesmo, cara. Vocês são foda. Vou até levantar aqui para dar um abraço nos dois, porque é disso que a gente precisa, de gente assim, meu velho. Não, obrigado. Vocês são foda de verdade. Que cara, meia hora aqui. Vamos pegar energia aqui. Galera, vamos lá. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza absoluta que muitas das perguntas que foram feitas hoje vai melhorar o seu físico, vai tirar a minhoca da sua cabeça e, principalmente, não deixar que vocês façam besteira. Essa é a nossa intenção. É o esporte seguro de forma inteligente. Tamo junto. Deixe seu like aí. Vamos fortalecer o canal. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, curtam, compartilhem e não deixe de seguir também os caras nas redes sociais dele. Coloque aqui, Marcelo, por favor. E também o canal dos caras. Confia no Doc. Tamo junto e até a próxima.